Olá pessoal, meus queridos, como vão? Todos vocês? Presente de novo aqui para dar esclarecimentos. Como no vídeo anterior, número 54, que o título do vídeo é Imunização Racional, e aquele vídeo ele ficou grande, com 30 minutos. No meio do vídeo eu falei sobre julgamento, que a fase racional também pode ser considerado um julgamento para toda a humanidade. Mas esclarecendo aqui que é um julgamento positivo, um julgamento que não é negativo, não é um julgamento horroroso, pesaroso, não. É um julgamento que ele, por ser natural da natureza, ele traz para todas a humanidade, todas as pessoas, oportunidades, que eu vou ler agora, tudo no compilado da obra Universo em Desencanto, que encontra mais de 1000 volumes. Sempre eu vou trazer trechos aqui para o esclarecimento que é ditado pelo Racional Superior. Então, o livro ele está no 164 do histórico, e esse julgamento que eu falei lá no vídeo anterior a esse, número 54, ele dá uma oportunidade a todos os leitores que não tiverem condições de conhecer toda a escrituração do desenvolvimento do raciocínio. Eles estão falando aqui de todos os leitores que conheceram a cultura racional e não que tiveram tempo para conhecer, foram leitores dos livros, porém não conheceram toda a obra de cultura racional, pelas condições em que as pessoas se encontravam, doentes, de muita idade, mas mesmo assim, várias pessoas, quando elas se ligaram com essa energia, é isso que é o bom, é o bom. Que nem se fosse você fosse ler o Apocalipse lá e você encontra todas aquelas coisas, aqueles símbolos, né? Aquelas coisas assim de horríveis, morte, doenças. E depois lá no final do Apocalipse, o final, né? No final lá do livro da Bíblia tá lá que as pessoas que alcançariam um mundo novo, que seria sem doenças, sem morte, né? Ainda se trata até de falando dos animais, né? O leão se ficará ao lado do cordeiro, os dois dormirão juntos. O leão não iria atacar o cordeiro, né? Tudo numa linguagem simbólica. E como essas pessoas que tiveram oportunidade de ler os livros, ler um livro só, ler o primeiro volume, e depois elas ficaram sem oportunidade de aumentar o conhecimento dela e conhecer toda a cultura racional. O que vai acontecer com essas pessoas é que a natureza, como ela é de transformações, né? E a morte aqui não é uma coisa horrorosa, pavorosa. As pessoas que conhecem a cultura racional sabem muito bem disso, que a morte ela não é uma coisa pavorosa para a pessoa, horrorosa. Ela é até bem-vinda, porque a pessoa vai trocar de máquina velha para uma máquina nova. E que todas as pessoas que têm medo da morte, né, por exemplo, se a maioria das pessoas tiverem esse medo, elas
ficam tranquilas por saberem que nada de elas vão voltar aqui a ganhar uma nova máquina, novinha em folha, né, para que ela possa desenvolver. Então, aqui continuando na página, que havendo essa asciência do mundo racional, para que todos tenham oportunidade de voltar para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho de origem racional. Todos dessa forma voltarão a ser eternos como racional. Essa é a evolução natural da natureza para o engrandecimento de todos os leitores iniciantes que não tiveram tempo de se conhecer. Por isso que eu falo sempre aqui, nesse canal Universo em Desencanto, o verdadeiro equilíbrio perfeito de se conhecer. Quando a pessoa conhece o livro Universo em Desencanto, ela está tendo uma evolução na natural da natureza e que ela nós passamos a verdadeiramente nos conhecer, porque ele fala assim, que não tiveram tempo de conhecer, de se conhecer. Então, o conhecimento completo da cultura racional, ela tem como objetivo o desenvolvimento do raciocínio, a evidência racional, a clarividência, no sentido assim, a pessoa ver o mundo, ela vê o mundo do jeito que o mundo é. Nós precisamos estar atentos para as coisas da natureza, como os antigos eles tinham mais tempo de vida, 1000 anos, 400 anos, 1000 anos, vai indo lá para trás. Então eles estudavam a natureza e eles tinham muito tempo de perceber o que a nossa mãe, natureza, ela ensinava as pessoas terem sabedoria para viver bem. Então, aí ele fala aqui, dando todas as oportunidades de tornarem a nascer na fase racional. Então, a fase racional ela iniciou em quando? Em 1935, como máquinas novas, tendo assim tempo de sobra para voltar para o seu verdadeiro mundo. Então, o tempo de sobra aqui, que fala que depois que a pessoa voltar, já a fase racional, ela está cada vez mais aumentando a energia racional, porque a energia racional, ela é uma energia que ela é diferente da energia elétrico-magnética. Ela não abala o ser humano, por isso que esse conhecimento é o natural. A pessoa não se abala de jeito nenhum, ela não se choca com o conhecimento. Ela fica assustada sim, no começo ela fica assustada, que isso assustada e assombrada, que isso não poderá vir a acontecer no mundo. Mas ela não se choca e nem se abala, porque a energia racional ela é do natural da pessoa. Então, e por isso que não há idade, não há doentes, e todos que lerem para os seus entes queridos que faleceram sem ter o conhecimento da verdadeira origem da humanidade, salvarão seus entes queridos, dando uma oportunidade de tornar a nascer na fase racional, conhecerem o conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Mas é preciso e necessário que todos da família leiam com persistência para salvar os seus entes queridos que não tiverem conhecimento da fase do terceiro milênio, a fase racional. Então, muitos dos meus entes queridos, eles já morreram e leva um tempo para eles voltarem aqui. Quando eles voltarem, eu, como estudante de cultura racional, eu estou com uma potência máxima aqui desenvolvida na minha cabeça. Então, a energia que ela está comandando a mim, ela tem poder
de atrair outros raciocínios, os meus ancestrais, no sentido assim, as pessoas que vão vindo aqui, que fizeram parte, que me trouxeram aqui. Minha mãe, meu pai me trouxeram aqui, os avós, os avós maternos que trouxeram minha mãe, os avós paternos que trouxeram meu pai, e assim vai, nas gerações anteriores à minha geração. E isso daí é um poder magnânimo, ou seja, ele está ligado a essa, é o que eu falei assim, esse julgamento natural da natureza. Porque nada mais justo de que uma pessoa, tendo conhecimento de cultura racional, ela desenvolve o raciocínio dela, ela tem a atração para atrair aquilo que ficou ligado a ela. Então, essa é a verdadeira, aqui também a gente trata aqui da psicologia, que fala lá, né? Que as pessoas, elas juntam lá, as pessoas na família fazem aquela ressonância familiar, eu não sei mais o nome aqui, é outro nome, eu esqueci agora, mas depois eu vou relembrar e vou voltar aqui para trazer esse assunto, vou pesquisar de novo, porque senão eu fujo aqui do assunto principal. O assunto principal aqui é dessa justiça, o julgamento da justiça, o julgamento muito justo. Então, ele é tão justo que as pessoas elas vão saber que todos seus entes queridos vão estar salvos. Assim como é um alívio para mim saber para onde eu vou, né? De onde vim, como vim, para onde vou e como vou. É um alívio também saber das pessoas amadas que estavam ligadas a mim, as pessoas, meus entes queridos. Então, e por isso, aqui vem falando, e por isso que na cultura racional não há falhas. Falhas existem de quem não tem conhecimento do que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, como estão vendo, todos contemplados, os falecidos e os vivos, para ver que no conhecimento verdadeiro da redenção eterna não há falhas. Falhas só existem de quem não tem o conhecimento completo da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Todos serão contemplados, tanto os vivos como os falecidos, para ver que no conhecimento de cultura racional não há dogmáticas. O que são dogmas? Dogmas é um princípio que as religiões, elas criam, cada religião cria o seu dogma. Por exemplo, se você tem pecado, você não se tornar uma pessoa fiel, você vai para o inferno. Então, cada religião, ela cria o seu dogma. Purgatório. Se você não for uma pessoa que não cumprir todas as leis que tá ali, eles falam que isso são princípios divinos, não tem como mudar. Não tem como mudar isso, né? Então, é um dogma e a pessoa não pode... os fiéis, as pessoas, os membros daquelas denominação, ela não pode questionar os dogmas. Não pode questionar. Então, ele vem falando aqui, para ver que no conhecimento de cultura racional não há dogmáticas, não há dogmatismo, porque não é uma cultura artificial, e sim uma cultura racional. E o que é racional, não existe dogmas, porque não existe infernos, nem purgatórios, nem céus. Existe sim a expressão da verdade, e a verdade é uma só, racional.
E hoje todos contemplados e dizendo, é verdade, eu não sabia. E essa eu não sabia. Esse conhecimento é completo tanto para os vivos como para os mortos. Por quê? Porque a cultura do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional, é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, e o mundo racional é um só. A energia racional é uma só, a origem é uma só, o raciocínio é um só, e é um só, e o raciocínio é um só, e a verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades, existe por quê? Por exemplo, as verdades das verdades, existem muitas pessoas que puxam, por exemplo, assim, a pessoa vai se contradizer umas com as outras. Por isso que não há paz, cada um, por isso que veio cultura racional, veio como cultura racional. Porque a cultura racional, ela veio do mundo racional, mundo superior a este. Então, se nós estamos aqui e cada povo criou seu Deus, cada povo criou sua religião, sua cultura, a cultura artificial que está falando aqui é uma cultura artificial, porque não é uma cultura artificial. Então a cultura artificial, como eu venho falando nos outros vídeos, ela foi feita para a lapidação do animal racional. Por estarem sendo lapidados pela dona do pensamento e da imaginação que estão na classe de sofredores imortais. Então, é aquilo que eu falo. Quando a pessoa se conhece, ela tem essa gama de conhecimento que está onde? Na cultura. Então, a cultura é a reunião de todos os conhecimentos. Então, quando você se deparar com essas palavras aqui, essas palavras é do artifício. Purgatório, inferno, a religião, na interpretação que denominações de centenas de milhares de denominações que existem no mundo, cada um com uma denominação, cada um com um nome. Então, tudo isso é do artifício. Então, pessoal, aqui eu vim esclarecer apenas esse assunto falando do julgamento natural da natureza, que ele é muito justo para todos. Então, se ele for para essa eu não sabia. Essa eu não sabia. O conhecimento é completo tanto para os vivos como para os mortos. Então, para os mortos também, ele é completo. Por quê? Porque ele não vai... A pessoa que foi lá, morreu, e ela está esperando voltar aqui com uma máquina nova, ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com a cultura racional. Vai estar mais ainda, mais propícia ainda para a pessoa conhecer a cultura racional. Porque vai ter tempo para todos, como vem falando aqui, vai ter tempo. O mundo racional é o dono do tempo, é o dono de tudo aqui. Então nós não temos como dominar o tempo. O tempo não é nosso. A morte também a gente não pode interferir na morte nem no tempo, não é mesmo? Não é verdade? Mas como o mundo racional é superior, ele interfere, mas ele interfere assim, de uma forma natural. Porque todos que têm raciocínio voltarão aqui para desenvolver o raciocínio, se não desenvolveram. Então, estamos como para os vivos, como para os mortos e os entes queridos que não conheceram cultura racional. É claro isso. Então, até mais. Se gostou do assunto aqui, dê um like.